Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Senhoras e senhores, estamos no ar. Esse é o meu, o seu, o nosso Inédita Pamonha. Oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. Agradecemos demais os nossos apoiadores. Estamos em campanha feroz para alcançarmos o 1000º apoiador. O 1000º apoiador. Puxa, estamos com 800 e bolinha e vamos em frente. Vamos em frente porque tudo isso me permitirá novos desvairios, novas propostas, atender às demandas de vocês. Vamos em frente. Vai dar tudo certo com a contribuição generosa e responsável e singela de muita gente. E a gente pode ir mais longe. Bom, meus amigos, hoje eu vou fazer um Inédita Pamonha que retoma um tema tratado numa reflexão matinal e que claramente não foi muito bem absorvido, entendido, etc., pelas mensagens que me chegaram. Então, meu objetivo é pegar pela mão e tornar aquilo que eu falei de maneira talvez muito rápida, alguma coisa mais calma, tranquila e proveitosa. Tudo começa com a palavra abençoado. E a palavra abençoado, como é óbvio, vem de bênção. Me lembro que eu pedia para o meu pai e para minha mãe, bença pai, bença mãe, antes de sair de casa, ao voltar para casa e na hora de dormir. Bença pai, bença mãe. Ora, a palavra bênção tem a ver com dádiva de Deus, presente de Deus, graça oferecida por Deus. O certo é que quando se fala em bênção, sempre se pensa em Deus. No final das contas, quando você diz bença pai, bença mãe, o que você está dizendo é que pai e mãe sirvam de mediadores para que Deus possa nos ajudar. Ora, quando você fala em bênção, também você pensa numa coisa boa. Afinal, nós aprendemos todos que Deus é amor, que Deus é bom, logo quer o nosso bem. Ora, se Deus quer o nosso bem, então o seu presente, a sua dádiva para nós só pode ser uma coisa boa. Assim, sei lá, o abençoado é aquele que recebe uma ajudinha, um empurrãozinho, uma vantagem, um benefício, uma melhoria em relação ao que acontecia antes. Então, sempre é bom dar um exemplozinho para deixar a coisa nos mínimos detalhes, né? Cristalina. Um indivíduo é abençoado quando ele, por exemplo, tem um filho ou uma filha saudável, quando ele se casa com uma pessoa do bem e por amor, quando ele consegue realizar no trabalho aquilo que ele faz de melhor, quando ele consegue desenvolver o seu talento, ser reconhecido por isso. E tudo isso, claro, será bênção quando tiver sido tornado possível graças à intervenção de Deus. Ou seja, em resumo, a bênção de Deus só pode trazer essas aí e outras coisas muito boas. Mas vem aqui o enganche da coisa, o nó da coisa, porque eu, lá na reflexão matinal, dei a palavra a Edgar Allan Poe, escritor genial, que vocês devem, obviamente, ter ouvido falar em algum momento, ou se não ouviram falar, estão ouvindo falar agora. E Edgar Allan Poe vai falar de bênção e vai bagunçar essas nossas crenças. Ele chega mesmo para causar, sacudir nossas certezas e, portanto, fazer o papel que o filósofo costuma fazer. E ele dirá, afirmando de pé junto e peito aberto, que nunca ter sofrido significa nunca ter sido abençoado. Rapaz, o que ele está dizendo é que o sofrimento é uma bênção. Mais do que isso,
né, que só o sofrimento é uma bênção. Quem nunca sofreu é porque não foi abençoado. Ora, para deixar mais claro, eu acho que ele está querendo dizer o seguinte: para haver bênção, tem que haver sofrimento. Ou, se você preferir, toda bênção tem sofrimento. Lembra que nós tínhamos dito que parecia que era só uma coisa boa. Isso não autoriza a inferir o inverso, pela lógica, né? Nem todo sofrimento é abençoado. Toda bênção tem sofrimento, mas nem todo sofrimento é abençoado. Até porque você sabe que para o sofrimento há outras causas que não Deus. Como, por exemplo, por que não a ação do demônio, já que estamos falando de Deus? O demônio que, segundo dizem aí os entendidos, também gosta de fazer sofrer, né? Então, Edgar vai além, eu acho, né? Ele garante que o sofrimento é um elemento muito importante de toda a bênção. Tão importante que sem ele, digamos, seus outros elementos da bênção perdem todo o valor. Então, você ganha uma bênção qualquer. Se não tiver sofrimento, não só descaracteriza como bênção, como também aniquila o valor do resto. Resumindo, não terá sido abençoado aquele que nunca tiver sofrido. Ou, se você quiser ser fiel ao que o escritor disse, nunca ter sofrido é nunca ter sido abençoado. Ora, o que eu deduzo daí? Se você recebeu só benesses, dádivas, situações confortáveis, agradáveis, tranquilas, amenas, potencializadoras, prazerosas, saiba que nada disso, segundo Edgar Allan Poe, configurou propriamente uma bênção. Então, eu suponho terá sido outro tipo de dádiva divina que não a bênção, né? Tia Raimunda chega na maternidade para visitar você, que é sua sobrinha e acabou de parir, e ela diz, ante aquele lindo bebezinho, algo do tipo, que bênção, ou que Deus abençoe. Ó, de duas uma, segundo Allan Poe, ou ela está profetizando o sofrimento, né? Ou seja, ela está antecipando que vai haver sofrimento, porque ela diz que bênção, e bênção traz sofrimento, ou então ela está augurando, no sentido de desejando dias nefastos para a jovem família. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe, né? Deus abençoe, isto significa me aguarde, né? Não pense você que a coisa vai morrer nas delícias. Segundo Allan Poe. Em contrapartida, se você nasceu lindo ou linda e é feliz por isso, saiba que nada tem a ver com bênção. Se nasceu inteligente e é feliz por isso, menos ainda. Se prosperou rogando a Deus, saiba que de bênção não houve nada. Valor zero de bênção. Não precisa nem agradecer. Se a gente for dar mais linha na pipa, concluímos que bênção de verdade é quando você nasce todo torto e é vítima de chacota na escola, quando uma enchente destrói tudo que você tem, quando um filho morre atropelado bem na sua frente. Aí sim, segundo Allan Poe, pelo amor de Deus. Olá, eu sou Clóvis de Barros e venho aqui propor a você nos apoiar a manter vivos os nossos conteúdos de filosofia na internet. Para você participar com uma singela colaboração, você deve entrar em apoia.se/Inédita Pamonha. Repetindo, apoia.se/Inédita Pamonha. Você pode nos ajudar demais a honrar os nossos compromissos, pagar nossos editores, as nossas plataformas e manter nosso conteúdo vivo para que ele continue impactando as pessoas como tem feito. Meus ouvintes queridos, se esse tal de Edgar Allan Poe tiver razão, eu vou me atrever aqui a uma heresia das feias.
e desejar que Deus nunca te abençoe, porque a vida por ela mesma, no mundo esse aí em que fomos jogados, já é suficientemente penosa, angulosa, perfurante, para precisar ainda de suplemento, né, de aditivos divinos abençoados. Agora, vamos combinar, nada disso parece fazer muito sentido. A gente tem que encontrar uma saída para essa tese aí. O cara não é um imbecil. Ora, Deus é bom, a bênção é sofrimento. Tem alguma coisa que não encaixa. Só se esse sofrimento trazido pela bênção divina não for ruim. Eu sei, você levanta a mão e vai protestar. Como pode um sofrimento não ser ruim? Um sofrimento que não é ruim, obviamente, não é um sofrimento. Eu acho que ele está se referindo a um sofrimento que no final é bom, positivo, potencializador, necessário para uma vida boa, para um engrandecimento da alma, até para um caminho de santidade. Você ainda torce o nariz, então te dou um exemplo bem do cotidiano. Você concorda que ao dentista pode ser sofrido? Concorda. Claro que concorda. Ótimo. Mas sabe que se não for o dentista pode ser muito pior, certo? Certo. Tá aí um exemplo de sofrimento do bem. Só desse modo dá para conciliar um Deus que é a suma bondade com uma bênção tão eivada assim de sofrimento. Em outras palavras, verdadeiras bênçãos, as preciosas, augustas, brilhantes, lindas, as melhores para a nossa vida, nunca serão completamente desgarradas de algum sofrimento que as legitima, que as enobrece, que as valoriza. Olha, eu vou com esse Edgar Allan Poe porque, graças a essa tese, eu pessoalmente me torno um abençoado, né? E falo só por mim. Se bênção é sofrimento, sou dos filhos preferidos do Criador mesmo. Um verdadeiro xodó de Deus. Nasci abençoado e fui abençoado a vida toda, diariamente. E de noite também, hora a hora, minuto a minuto. E se porventura você não quiser vir comigo nessa, não venha. Você que não se acha um sofredor de carteirinha, só saiba que acabou de perder a chance de merecer as bênçãos de Deus, o que parece ser condição para vidas eternas e paraísos vindouros. Pois não vai dizer que eu não avisei. Agora, se quiser mandar o tal Edgar Allan Poe às favas, fique à vontade, faça como eu. Ninguém precisa concordar com nada aqui, nem com ninguém. Você pode perfeitamente achar que tudo que você tem de bom na vida é uma bênção de Deus. E aí sim, você discorda de Edgar Allan Poe, mas fica também mais perto de mim. Pergunta dos nossos ouvintes do podcast. E quem pergunta é João Chaves. Oi, Clóvis, tudo bem? Meu nome é João, eu falo aqui da cidade de São Paulo e sou ouvinte do Inédita Pamonha do Partiu Pensar desde o início, então desde já agradeço e parabenizo você e a equipe pelo trabalho. E queria deixar uma pergunta relacionada a um episódio que eu escutei há algum tempo, onde você aborda uma ideia do Spinoza, que propôs que o desejo é a essência do homem, do ser humano. E isso me fez pensar sobre a compreensão que se tem da psicopatia, né? E uma das características muito fortes da psicopatia é a ausência de culpa. E a ausência de culpa, por sua vez, acaba implicando em um tipo de submissão quase irrestrita à energia do desejo. Ou seja, o psicopata ele vai, na maioria das vezes, agir no sentido de satisfazer o próprio desejo, independentemente do mal que ele possa causar a outras pessoas. Ele só vai frear o próprio desejo quando esse mal puder recair sobre ele mesmo. Então, quando a gente afirma que o desejo é a essência do homem, a gente não estaria indiretamente afirmando que o ser humano é uma espécie psicopata? Eu sei que talvez seja uma pergunta meio sombria, né? Mas, se possível, eu gostaria de pedir uma percepção sobre essa ideia. Obrigado. Grande abraço. A pergunta de João Chaves fala do desejo em Spinoza como essência da vida, né?
somos essencialmente desejantes, e aí ele comenta que os psicopatas não têm muita culpa, portanto são submissos à energia do desejo e que, portanto, de certo modo, se Spinoza não estaria afirmando que o ser humano é uma espécie de psicopata. Veja, João, eu sei alguma coisa de Spinoza e de psicopatia muito pouco ou quase nada. Mas o que eu insisto com você é num ponto. Esse desejo de Spinoza, ele é uma busca de potência, não é? E ele é paralelamente do corpo e da alma. Ou seja, é o corpo que busca potência de agir, é a alma que busca potência de pensar, né? Ora, é importante lembrar que para Spinoza é um racionalista, né? E Spinoza escreveu um livro intitulado Ética, à maneira dos geômetras. E Spinoza pondera que é imprescindível que as pessoas elas tenham, digamos, a sua potência de agir afetada pelas suas cogitações do espírito, entre elas as cogitações éticas. É perfeitamente possível você se entristecer diante da canalice, diante da desonestidade, diante da humilhação. Então, veja, sendo assim, afirmar que há, digamos, uma inclinação psicopata de todo ser humano, eu não sei bem se é isso que Spinoza quis dizer, não, né? Por outro lado, também seria preciso lembrar que a própria ideia da palavra apatia, né, de patos, né, tem a sua origem em emoção, etc., mas que, no seu sentido mais contemporâneo, tem a ver com doença, né, indica uma anormalidade, né? Então, é muito difícil você dizer que alguma coisa é essencialmente doente, né? Porque a própria ideia de doença diz respeito a uma anomalia episódica, né? Então, nesse sentido, eu penso que não. De qualquer maneira, muito haveria que melhorar essa resposta e pensar a respeito. Conforme eu te disse, a questão da psicopatia é assunto para psiquiatras, né? Gente formada nisso, que estudou isso, e como você pede uma resposta que envolve dois tipos de conhecimento, eu me atrevo a dizer que eu não estou qualificado para responder a sua pergunta, porque eu só domino um lado da sua pergunta. Peço desculpas. Valeu! Ei, queridos, esse foi o nosso Inédita Pamonha dessa quinta-feira. De novo, oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. Rumo aos 1000 apoiadores. Não esqueça de entrar nos nossos cursos da Hotmart ali no Instagram, @Clóvis de Barros, não é? Não esqueça de nos acompanhar no Instagram. Eu digo isso porque, claro, sempre tem aqui e acolá alguém que vira para mim nas palestras e diz: o senhor não oferece cursos? Poxa vida, tem tantos, né? E aí a pessoa, nossa, eu não sabia. Pô, entra no Instagram, @Clóvis de Barros, e vai lá no link da bio. Estão lá todos os nossos cursos. Beleza? Fica bem, beijo grande, até a semana. Amanhã é sexta, reflexão matinal. Valeu! Este conteúdo foi trazido até você pelo Espaço Ética, a assessoria oficial do Clóvis de Barros. Para mais informações sobre cursos, livros e palestras, acesse clovisdebarros.com.br e siga o professor nas redes sociais.